Bom dia a todos, me ouvem bem? Só uma correção, eu já fui docente da PUC de São Paulo, agora não sou mais, foi um prazer trabalhar lá há 6 anos, mas só para corrigir, né? Hoje, né, eu tive a incumbência, primeiro parabenizar, né, a organização do Crefito 3, essa nova gestão aí que a gente apoia tanto, que eu tenho um orgulho aí de ser amigo do Rafael e conhecer ele, e exatamente quais são os seus ideais, e é muito importante ter pessoas assim, jovens, idealistas, que têm o coração aberto para ajudar as pessoas. Acho que esse é o principal objetivo. Dá muito mais trabalho fazer o que ele faz do que todos nós que só estamos aqui. Então, queria agradecer, eu torço muito por essa gestão e que continue muito. Ele me colocou, né, o pessoal da organização me colocou a incumbência de dar essa aula, como a prática baseada em evidências aí pode influenciar na gestão de negócios, tanto para fisioterapeutas como para terapeuta ocupacional. E eu pensei em contar um pouco da minha história, porque acho que ninguém começa sabendo o que é prática baseada em evidências. Ninguém sai daqui, né, como essas brilhantes pesquisadoras, fazendo ensaio clínico aleatorizado, revisões sistemáticas. Ninguém começa a ser o melhor profissional no primeiro dia que você sai. Então, eu saí da faculdade tentando... Eu me formei em 2006, e o que tinha na época de mais importante, eu sempre fui apaixonado de coluna, por tratamento de coluna, eu fiz um estudo de caso usando RPG para escoliose, e aquilo levei para congresso, aquilo era a coisa que mais me motivava na minha vida. E aí, foi muito interessante que eu queria engajar o meu paciente. Eu sempre tinha esse foco do meu paciente ser muito colaborativo. E aí eu fiz alguns vídeos, né? Eu primeiro montei um site, daí foi assim que eu fui parar na internet. Montei um site, e aí, porque todo dia eu falava para o meu paciente, faz esse exercício em casa, e ele falava, mas esqueci de fazer. Mas esqueci como fazia. E não tinha WhatsApp, não tinha celular de última geração que você filmava e mandava para o paciente. Então, eu fiz um site, a ideia era mandar o vídeo para o paciente fazer o exercício em casa. E aí eu fiz um site das posturas do RPG, está lá no YouTube até hoje, isso aqui é de 2011, tem 300 mil visualizações, você ter noção do que acontece para essa época, acho que é absurdo, assim, né? E aí eu comecei a mandar, o YouTube era para colocar os vídeos lá dentro e uma forma do paciente acessar o site e ver como que ele poderia fazer o exercício em casa. E aí eu fui fazendo, né, nem parece que sou eu gosto de mostrar, eu achei essa foto ontem na internet para mostrar para o meu filho que um dia eu consegui colocar a mão no pé, né, acho que é importante. E aí eu fui colocando isso na internet e com a maneira de tentar sempre engajar mais o meu paciente, tá? Então eu comecei alugando uma sala no consultório, tá? Primeiro em Mojimirim, que é a minha cidade natal, e depois em Campinas. Comecei sublocando uma sala e o meu foco era sempre dar o melhor tratamento pelo que eu tinha naquela época. Pode não ser o melhor que eu acho que é hoje, mas naquela época eu tentava fazer o melhor para o meu paciente. Tá? E aí, eu fiz especialização em acupuntura e botei, na época você vê que a pessoa para ficar junto com você é certa, porque ela aceitava as fotos para eu colocar agulha nela aqui. Então, fiz especialização em acupuntura e uma especialização em acupuntura, por mais que tenha um monte de estudo hoje, 30 meses é uma doideira, né? Hoje nós estamos falando de prática baseada em evidência, você aprende coisas meio absurdas dentro de 30 meses, tá? E aí, hoje, eu sou o cara que mais defende, não sei se alguém já viu minhas redes sociais, eu trabalhei com muita coisa que não tinha evidência científica. Fui na televisão falar de coisas que não tinha evidência científica. Tá? E eu me orgulho disso. Não pense que eu não me orgulho. Eu me orgulho porque naquela época eu tinha clareza e certeza de que aquilo era importante e eu tentava fazer o meu melhor para o meu paciente. O problema é se eu soubesse que aquilo não estava ajudando o meu paciente e estivesse aplicando nele. Aí Deus é pecado, né? Quando você sabe das coisas. Mas depois que você sabe, aí não faz mais sentido. E aí, para os defensores, eu achei essa foto aqui ontem. Eu aplicando ventosa. Tá? Então, que isso eu acho que sirva como marco. Aquilo que a gente critica hoje, há 10 anos atrás, eu aprendi, eu fiz uma especialização de 30 meses, reconhecida pelo COFITO, e aprendi isso lá. Então, não é que eu tirei da minha cabeça.
Tá? Assim, as explicações para usar ventosa era muito mais do que vocês imaginam. Era que ia circular melhor a energia no corpo, o sangue estava estagnado. É uma coisa meio doida. Mas eu aprendi e apliquei no meu paciente. Tá? E aí veio, com o passar dos anos, vieram uma coisa chamada internet, cara. Isso é a coisa mais maravilhosa que inventaram. Porque eu consegui aproximar, uma pena que os dois professores da tarde não estão aqui, mas eu já quero deixar o meu extremo agradecimento público para o Rodrigo Vasconcelos e para o Léo Costa. Esses dois caras mudaram a minha forma de pensar. Tá? Tinha um grupo chamado Artigos Científicos e Fisioterapia. Era um pau, era uma briga. Eu tenho uma pena que acabou o Facebook, né? Que Facebook ninguém usa mais. Porque lá era uma porradaria, todo mundo colocava, mas isso não funciona, mas toma esse artigo, toma esse artigo. E eu falava, caraca, meu, o que esses caras estão falando? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. E nisso, eu já estava dentro do mestrado na Universidade de São Paulo. Não é que, assim, eu já estava dentro do meio acadêmico e não sabia de 99% das coisas que eram ciência. Tá? E aí, é muito bacana, porque eu fiz o meu mestrado em 2014, e eu saí desde 2006 até 2014 aprendendo e explicando e contando para as pessoas que a postura era o maior vilão das dores musculoesqueléticas. Tá? A má postura, eu conseguia encontrar relações que a má postura fazia a pessoa doer. Tá? A pessoa chegava com uma dor, eu avaliava e falava para ela, oh, dói por causa disso. Eu conseguia ter essa clareza. E aí, fiz o meu mestrado, que a gente queria uma dessas causalidades, né? Nós avaliamos pessoas que tinham disfunções temporomandibulares, tinham problema daquele DTM, né? Mordida, tal. Avaliamos ele e a gente avaliou toda a questão postural, da postura da cabeça, o movimento da mandíbula, e pasmem, nada aquilo que eu acreditava, encontrei nos dados. E aí, cai um abismo no seu... Vocês falam assim, agora, tudo aquilo que eu acreditei não deu o resultado que eu achava que ia dar. Vamos tentar achar essas explicações. Né? E aí eu mergulhei, de fato, no que é chamado de prática baseada em evidência. Fiz o curso do Léo, abriu meus horizontes, eu falo que a melhor coisa que eu fiz no meu mestrado foi o cafezinho. Tá? O network, as pessoas que estavam lá, o que eu aprendi com elas valeram muito mais do que eu estudei, do que eu pesquisei, do que eu publiquei. Muito mais. E é nessa hora que a gente começa a abrir os horizontes. Tá? E aí foi começando a mudar a minha vida. Né? E aí eu vou dar vários insights aqui para vocês. O primeiro lá atrás, que é assim, eu sempre tentava fazer o melhor para o meu paciente. O segundo eu sempre tinha o mesmo foco no meu tratamento. Apesar de eu ter caído para a acupuntura, o meu foco era melhorar a dor do meu paciente. Eu queria melhorar as alterações posturais, as dores das costas dos meus pacientes. Então, eu tinha sempre um foco e eu sabia onde que eu queria chegar lá atrás. E aí, as pessoas falam, nossa, as coisas caem do céu, né? Eu participei dessa pesquisa, que era o doutorado de uma outra pessoa, né, da Patrícia Jundipenha, lá do meu laboratório. E era uma ideia meio maluca. Ela falou assim, Rodrigo, você terminou o seu mestrado, estava lá no laboratório, escrevendo, né? Eu vou fazer uma pesquisa que chama a prevalência da escoliose idiopática do adolescente no estado de São Paulo. Nós vamos precisar avaliar só 2.462 adolescentes. Não tem dinheiro, tá? As duas alunas do mestrado desistiram. Você não topa fazer? Você vai com o seu carro, com o seu dinheiro. Eu não tinha dinheiro, tá, gente? É sempre bom contar. Eu era fisioterapeuta comum, igual todo mundo, lutando. R$0 no bolso, zero ajuda de pai e mãe, aquela coisa. O que eu posso fazer? Eu falei, lógico, topo. Né? Coisa que 99% das pessoas falariam que não, eu falei que sim. Levamos quase 4 anos para terminar essa pesquisa. Tá? A gente ia até as escolas públicas do estado de São Paulo fazer uma coisa chamada rastreamento escolar. Então, a gente ia lá, o paciente fazia esse teste de Adams, né? Que é o teste de levar, e usava um aparelhinho chamado escoliômetro, e quem tinha escoliose ou não, a gente fazia uma radiografia. Tá? Isso levaram quase 4 anos lá com o dinheiro do bolso, e a ideia era, poxa, se a gente achar essas pessoas, né, qual é o meu interesse nisso? Acha essas pessoas, e aí você faz o seu doutorado,
tentando saber se o RPG é o RPG de novo. Se o RPG funciona para escoliose, porque até então não tem evidência científica, ninguém nunca testou, vamos testar. Falei, vamos embora. Então, fui nessa. E aí, nós fizemos tudo, publicamos na Spine, uma super revista, etc. Aí nós encontramos aí que a prevalência da escoliose é de 1,5% da população, ela é baixa, mas ela é muito importante nessa fase, você tem que cuidar precocemente para que a escoliose não progrida, não piore. E, nisso, depois nós também fizemos um outro estudo lá com esses pacientes, nós vimos que quanto o alinhamento do ombro, né, quando você encontra um adolescente que o ombro está muito caído, é importante um achado que isso tem uma correlação direta com a escoliose. E aí, nós fizemos isso, né? Lá em 2014, então, eu falei o seguinte, eu estou bem perdido com esse negócio aqui. E aí, escrevi um projeto de doutorado em 2014 para falar assim, beleza, vamos fazer um ensaio clínico aleatorizado, tudo que a gente quer saber se o RPG funciona para escoliose. Beleza, minha orientadora falou assim, beleza, você vai procurar, você vai pesquisar uma coisa que não tem evidência, tem que ter uma outra coisa para saber que tem evidência. Tá, tipo hoje, né, vou fazer a vacina da Covid, você não pode testar uma outra vacina sendo que as vacinas de hoje já têm comprovação. Você tem que comprovar uma coisa que já funcionou com uma coisa nova. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Fui procurar onde tinha um outro método. Não está dando para ver aqui, mas a apresentação tinha um mapa aqui. Tá? Vocês não estão enxergando? Na televisão está dando para ver? Tá? Aqui tem um mapa do mundo, onde tinha, tá? Imagine o mapa do mundo, onde tinha as evidências científicas, aonde nas bases de dados tinha os métodos com evidência científica. Tá? E aí eu comecei a procurar incessantemente aí onde tinha. Daí apareceu uma coisa chamada exercícios específicos de fisioterapia para escoliose, que eu nunca tinha ouvido falar. Tá? No Brasil, ninguém nunca tinha ouvido falar nisso aí. E aí, eu não tinha dinheiro, não tinha, eu repito, R$0 no bolso, eu tinha um carro, só um carro. Tá? Um carro que eu tinha comprado, primeiro carro da vida, aquela coisa, né? Imagina, eu já estava formado há quase um tempão. Só tinha um carro, e a minha orientadora falou, olha, esse curso eu achei lá na Itália, só que são 3 módulos. Você tem que ir em janeiro, você tem que ir em junho, você tem que ir em novembro fazer esse curso para saber como é que aplica. Porque tinha um estudo, o estudo era muito legal, o resultado era muito bom, mas ele não te explicava como fazia. Tá? Você tinha que pagar um curso para aprender a fazer. E aí, a minha orientadora falou, você quer, vai lá para a Itália e faz. Falei, caraca, eu falei, tá bom, eu tinha dinheiro para pagar o primeiro módulo, consegui parcelar os outros. Falei, se tudo der errado, eu vendo o meu carro, mas eu termino esse curso. E eu não podia dar errado, tá? A conta é mais ou menos essa. Aí eu não podia dar errado, eu tinha que arriscar, eu tinha que fazer o negócio dar certo. Então, quando eu voltei no primeiro módulo lá da Itália, em janeiro, foi junto com o Instagram. Tá? O Instagram começou a bombar e eu comecei a mostrar, falava, cara, isso é muito diferente do que eu aprendi. Isso muda totalmente o raciocínio. Eu vou explicar um pouco qual que é a ideia do raciocínio. Mas o método ele não tinha nada a ver com o que eu aprendi, com RPG e tudo. E aí eu comecei a aplicar isso, né, que eu tinha aprendido. E aí foram vindo pacientes de vários cantos do Brasil, muito maluco, né? Eu falei, cara, eu estou recebendo paciente do Mato Grosso, aqui em Campinas, eu sou de Campinas. Em Campinas, tem alguma coisa estranha nisso aqui. Realmente tem pessoas precisando de tratamento e não tendo um tratamento realmente muito assertivo. E aí eu mergulhei nisso, e aí eu fui de vez mesmo. No ano seguinte, tinha um curso em Hong Kong, minha esposa estava grávida, e a gente fez umas contas e falava, não, vai dar para ele nascer. Ele nasce, e eu só tenho um filho, e até agora eu não aprendi muito bem. Alguém aqui não tem filho? Não? Vou contar uma coisa para vocês, não são 9 meses, é mais. Tá? É uma mentira que inventaram isso para você. Depois eles fizeram semanas, e semana é um negócio que o homem nunca vai entender. Tá? É verdade, e aí eu fiz uma conta toda errada, que no final minha esposa fez cesárea no sábado, na quarta-feira eu fui para China, tá? Fui para Hong Kong fazer um curso, tá? Que era um outro método que tinha chamado método Schroth. Então, olha que maluco, eu só tenho essa foto, eu tentei achar uma foto para pôr nessa aula, eu não tenho foto, eu estava em transe, cara. Meu filho nasceu, eu viajei, demora 36 horas sem comunicação para chegar. Até o curso é um negócio meio maluco, depois eu revi, porque foi muito frenético isso na minha vida. Mas eu fui, eu tinha um foco, eu tinha um objetivo.
E aí, o objetivo eu não podia perder, né? E aí, nisso eu abri a minha primeira clínica, chamava Reab ainda, nem era o Escoliose Brasil. Abri a minha primeira clínica, juntei 3 pessoas que precisavam, nos ajudaram a pagar o aluguel, falei, vamos fazer, porque eu vejo que eu preciso ir aonde eu estava, eu não conseguia aplicar os meus ideais, falava, eu preciso colocar em prática os meus ideais. E o principal, que é o tema dessa aula, meu ideal passava por prática baseada em evidências. Esse era o primeiro, chamava Instituto Científico. Tá? A ideia era aplicar 100% do que usasse ali dentro era baseado em evidência científica. E em 2017 eu fiz um curso na Colômbia sobre colete para escoliose, e nós fizemos, aí todo mundo começou a me procurar, falou, Rodrigo, eu quero aprender, quero aprender. Nós fizemos o primeiro curso chamava o tratamento da escoliose baseado em evidências científicas. Né? Foi o primeiro curso, hoje a gente já tem, sei lá, foram mais de 40 turmas em 3 anos antes da pandemia, depois a gente entrou para o online. 2018 nós fomos para Nova York, um outro curso, tá, do método BSPTS, e aí hoje, né, nós temos essa aqui foi em 2017, nós mudamos, em 1 ano a clínica ficou pequena, a gente cresceu e o negócio começou a dar certo. Né? E aí, como que nós aplicamos a prática baseada em evidência lá no nosso Instituto de Escoliose Brasil? Né? Então, a ideia de eu chegar um pouco aqui é que primeiro, ela nos direciona, é ela que nos guia para o que eu tenho que fazer com o meu paciente. Tá? Então, ela nos guia se meu paciente vai fazer exercício, se ele vai usar colete, se ele é cirúrgico, se eu sou capacitado para atender esse paciente ou não. É a ciência que me guia. Tá? E aí a gente tem guidelines. A gente tem guidelines médicos, que a gente não concorda tanto, e aí a gente tem o guideline da SOSORT, que orienta mais o tratamento científico conservador, né, quanto a exercício específico. Então, é baseado na minha avaliação e no guideline que eu tenho a minha tomada de decisão clínica. Tá? Então, nada que a gente faz é da minha cabeça. Né? A gente segue ciência. E hoje a gente tem, isso aqui está bem ruim de ver aqui, mas a gente tem um sistema, que o sistema já é todo inteligente, baseado nesses guidelines. Tá? O que a gente faz? A gente coloca os valores dos graus, né? E ele já me dá, por exemplo, isso eu mostro para o meu paciente. Tá? Eu acho que isso é legal de vocês saberem. Eu coloco a ciência, os resultados, para direcionar para o meu paciente o quanto, de fato, aquele tratamento é perigoso ou não. Tá? Então, por exemplo, existe uma forma matemática que a gente põe o ângulo de Cobb, mais o Richter, tem uma fórmula que ele me mostra qual é o caminho desse tratamento. Tá? E acende uma luz aqui, ó, se o resultado é 3,31, é um sinal vermelho. Atenção pai, atenção mãe, se você não tomar conta, essa escoliose vai progredir muito, seu filho vai para uma cirurgia. Então, a gente vai tendo indicadores. Tá? Todo o nosso processo de avaliação é baseado em instrumentos validados, instrumentos clínicos, que são eles que vão me ajudar na tomada de decisão. Tá? Todos os testes clínicos, eles são direcionados para tomar a minha decisão clínica. Tá? Hoje, no meu doutorado, no final das contas, né, finalizando a história, eu acabei não fazendo com RPG, porque parou de fazer sentido aquela pesquisa para mim, porque o tratamento era todo voltado para o sistema nervoso central. Hoje eu fiz uma revisão sistemática, já qualifiquei, vou defender em breve, para falar sobre as evidências dos exercícios específicos. E hoje o que tem mostrado de evidência, né, o que são esses exercícios específicos? Ele precisa ser um treinamento muito ativo, o paciente precisa fazer exercício todo dia em casa, ele precisa entender o que ele tem, ele deixou de ser passivo. Hoje o foco do tratamento é fazer com que o cérebro do paciente automatize aquela nova postura. Então, aquela ideia de que o paciente, ele que vai... nós, fisioterapeutas, vamos cuidar do paciente, muda um pouco. Tá? O paciente, ele é o responsável pelo tratamento, por isso que é importante eu mostrar para ele os riscos disso. Então, o objetivo do tratamento é fazer ele automatizar uma nova postura e ele vai repetir o exercício em casa. Então, a gente fica menos dependente, a gente é mais instrutor, a gente mais educa o paciente a fazer o exercício. Tá?
Então, hoje, o nosso tratamento é muito baseado em controle motor, em aprendizado motor, é igual andar de bicicleta. Se ele aprende como é a nova postura e faz todo dia, uma hora ele não esquece nunca mais e o cérebro dele começa a entender que aquilo é normal. E aí, juntando tudo isso, nós começamos a formar um método de tratamento. Tá? O que é método? É aquilo que você faz de forma sistemática, toda vez igual. E foi isso que a gente foi fazendo. Todos os fisioterapeutas, isso começou a aparecer, porque eu fui crescendo, fomos tendo os outros fisioterapeutas, outras sedes, e todo mundo precisava fazer da mesma maneira. E aí você faz um protocolo, só que um protocolo inteligente. Né? Então, um dos princípios lá do nosso método S4D é o paciente ter o crescimento axial, fazer as correções tridimensionais, mais a rotação, a respiração corretiva, e a gente, então, ensina o paciente a fazer o seu exercício, né? Filma, mostra para ele, vai direcionando ele no tratamento, como é que ele corrige para baixo, olha, ele está esticando, melhorando a cifose, a lordose, ele aperta o bumbum direito aqui, gira o quadril contra a rotação, olha lá, mantendo a cifose. A gente ensina ele a abrir as costelas do lado côncavo, fechar do lado convexo, fazer a rotação. Então, o paciente começa a entender. Aqui é uma radiografia do paciente relaxado enquanto ele faz o exercício. Então, quanto mais tempo ele vai ficando naquela posição, todo dia, repetição, 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 começa a ter engramas, começa a ter novos aprendizados e ele vai se mantendo naquela posição. Então, o exercício é totalmente ativo. Né? Então, o que a gente foi fazendo? A gente pegou a classificação mais utilizada no mundo, que é a classificação de Lenk, e protocolamos isso para cada tipo de curva, um tipo de autocorreção. Isso chama autocorreção, esse exercício, que é baseado nos guidelines. O que a gente fez de diferente? A gente protocolou, se eu fizer a minha avaliação e o Paulo Lessa, lá da Escoliose Brasil de Salvador, fizer a avaliação, a gente tem que tomar decisões muito parecidas, porque a gente está guiando nisso. Tá? Então, aqui algumas ideias, então a gente foi utilizando cada instrumento e cada valor, ele me direciona, como um jogo de tabuleiro. O paciente é muito rígido, ele vai para um subgrupo de mobilidade. O paciente é muito hipermóvel, ele vai para um subgrupo de exercícios mais de estabilização. Se ele tem muita rotação. Se ele é muito retificado, vai ganhar cifose. E todos os exercícios, todos os pacientes, eles vão passar por um treinamento de controle motor, pensando na sua função, no equilíbrio, em exercícios de dupla tarefa. Então, esse protocolo eu apresentei o ano passado no congresso da SOSORT, que é o maior congresso de tratamento conservador do mundo. Nós ficamos no pódio, tá, entre os melhores trabalhos do mundo. Foi bem interessante, que eu gosto de mostrar gráficos para o meu paciente, para ele entender da onde ele está e para onde ele vai chegar. Então, nesse estudo, 81% dos pacientes melhoraram mais que 5 graus, quando eles aderem, quando eles fazem os exercícios por 6 meses. 9% se mantiverem, só 9,6% eles pioraram. Então, hoje, estudos que são praticados dentro da clínica, me servem como dados para engajar ainda mais o meu paciente. Tá? Esse é um estudo retrospectivo, pré e pós, mostrando de um N. Hoje o nosso N, o retrospectivo, tem mais de 300 pacientes. Tá? Então, são estudos que agora já... E esse ano, acho que eu pulei alguma coisa? Não. Esse ano, de 2022, nós somos... Tanto que a gente acredita na prática baseada em evidência, nós somos patrocinadores, né? O Escoliose Brasil foi patrocinador desse maior congresso do mundo, lá na Espanha, em San Sebastián, e nós apresentamos um trabalho também feito na clínica, chama Ensaio Clínico de Implementação. Veio a pandemia e nós separamos em 2 grupos, tá? Um grupo que era de longe, que precisava acompanhar por teleconsulta, e um outro grupo que podia fazer presencial. E aí foi bem interessante que os resultados nós pareamos, né, 33 pacientes por grupo, já foi submetido esse estudo também, que eu apresentei, e aí a gente viu que os 2 grupos tiveram bons resultados, que a aceitação, nós fizemos um questionário de aceitações tanto para os pacientes como para os fisioterapeutas, e aí pode ser uma nova tendência. Então, estudo também feito na clínica. Tá? E aí, com isso, nós fizemos formações de colete, tá?
para quebrar um pouco o que as pessoas indicam no dia a dia, tem baixíssima evidência, como colete de Milwaukee, por exemplo, e os pacientes, para a confecção do colete, ainda eram coisas muito arcaicas, né, ó, engessava o paciente. Hoje a gente usa toda a tecnologia, e nós fizemos aí para cada tipo de curva, né, também baseado no Lenk, para cada tipo de curva um design do colete específico. Tá? E aí, aqui pensando na cifose, na mobilidade desse paciente, se ele era rígido ou não, e hoje a gente também trouxe a tecnologia para as nossas clínicas, né? A gente tem a fábrica que produz os coletes S4D, todo em 100% de tecnologia internacional. Então, escaneia o paciente de forma 360 graus, aqui fica o corpo do paciente, a gente constrói o colete totalmente virtual, tá? Num software que é teoricamente como se fosse um impresso aqui, um molde real, e depois ele é ajustado no corpo do paciente. Tá? Então, nós trouxemos a tecnologia, então você vê que não basta a gente só fazer, a gente tem que tentar inovar, a gente tem que tentar trazer tecnologia para nos ajudar. Tá? Então, para cada tipo de curva tem um tipo do colete diferente, a gente faz coletes estampados para engajar mais o paciente, e é muito interessante que eu mostro gráficos para o paciente. Tá? Eu mostro isso aqui, olha, se a sua filha tiver 30 graus e 10 a 12 anos, ó, ela tem 90% de chance de piorar. Tá? Só que se ela usar o colete, ela tem 75% de chance de evitar essa piora. Então, não é só você deixa de ter 90% de chance de piorar, como você tem 75% de chance. Isso é baseado no maior estudo que tem de colete no mundo. Tá? É uma alta evidência, estudo multicêntrico, publicado na The New England Journal of Medicine. Então, eu uso a ciência para mostrar para o paciente que se ele fizer, ele vai ter mais chance de dar certo. Não é que a gente sempre acerta, mas a gente minimiza nossos erros. É isso que a prática baseada em evidências faz na nossa clínica. Quem de vocês mostra para o paciente qual é a chance real dele melhorar? Tá? Quando você faz isso, só de você dar essa informação, você adere mais ao tratamento. Seu paciente desiste menos, seu paciente vai engajar mais. E 99% do tratamento é o paciente. Tá? Pensem que estratégias da ciência podem te ajudar a engajar mais. Então, finalizando nossa aula, hoje a gente já tem mais de 1.500 pacientes aqui, foram tratados com o nosso método. O mais importante, a gente, de fato, é conseguir melhorar o nosso paciente. Aqui, imaginem, mas a coluna estava tortinha e ficou reta. Quem está de casa vai poder ver bem. O mais importante para a gente é mudar a vida das pessoas. Eu ainda continuo com o mesmo ideal, que é levar o melhor tratamento que eu sei em 2022 para o meu paciente. Essa é uma paciente, quando você conta uma história dessa, muda a vida das pessoas. Essa é uma paciente que ela é bailarina internacional. Ela dança em Londres, e ela tinha uma indicação cirúrgica, porque o guideline fala que 50 graus é cirúrgico. Ela tinha 51, ela tinha indicação cirúrgica. Ela foi em 3 médicos, todos os 3 médicos indicaram cirurgia. Ninguém perguntou o que ela fazia, ninguém perguntou qual era o sonho da vida dela, ninguém perguntou quais eram as chances dela voltar, ninguém perguntou para ela se ela estava disposta, se ela operar a coluna, se ela estava disposta a abandonar o maior sonho da vida dela, que ela era muito boa, que é o balé. Tá? E o que aconteceu? Ela teve uma redução absurda, de 51 graus ela foi para 14 graus. Tá? Isso vai acontecer com todo mundo? Não, talvez o corpo dela responda diferente mesmo, porque ela é tipo o Neymar, né, do corpo, do ajuste corporal. Né? Mas, cara, por que não tentar? Se tudo der errado, e eu falo isso para o meu paciente, se tudo der errado no tratamento conservador, nós ainda temos o tratamento cirúrgico. Não está errado, não tá, só que vale uma tentativa se você topa comigo, ó, você tem indicação cirúrgica? Eu contei para ela, realmente 51 é mais 50, é cirúrgico. Mas se fosse a minha filha, eu tentava. Eu falo isso. Eu falo, olha, você está disposta. Se der tudo errado, foi um ótimo pré-operatório. Tá? Então, seja sincero, tenha uma comunicação clara para o seu paciente, porque é só assim que você vai engajar. Tá? Hoje a gente já tem aí mais de 1.200 alunos formados na nossa formação, em vários cantos do mundo também. Hoje o online permite isso, né? Nós fizemos aí simpósios super engajados aí. Acho que ela apresentou, eu acho que a apresentação mudou ali o slide. E agora, em 2022, eu já estou pensando no futuro, tá?
a gente fez um estudo que a gente publicou na BMC sobre a avaliação da análise DNA para ajudar a identificar pacientes com escoliose idiopática. Será que isso não é o futuro? Será que se no futuro a gente tiver no nosso consultório análise de DNA, a gente vai conseguir, ou nas escolas, a gente vai conseguir prevenir mais a escoliose, a gente vai conseguir ter um tratamento precoce? Então, a gente está trabalhando no hoje, mas olhando o que tem no futuro que a gente pode fazer de diferente. Se é o colete com alta tecnologia, nós vamos buscar. Se é DNA, nós vamos buscar. Então, acho que essa é a missão de como você fazer diferente do que todo mundo está fazendo, né? E aí, esse ano, saiu o nosso primeiro ensaio clínico, controlado, ali, autorizado, tá? Publicamos na revista Medicina, que é uma revista Fator de Impacto A1, e aí a gente está mostrando como o nosso método está trabalhando, a gente mostrou como é um trabalho que a gente avaliou, tanto foi o uso do colete com os exercícios, e aí a gente está produzindo ciência para respaldar cada vez mais aquilo que a gente faz na prática clínica. Não existe clínica sem ciência e não existe ciência sem clínica. Tudo isso que a gente foi fazer lá, a gente foi testar, era para saber se aquilo que a gente estava vendo de resultado na prática clínica fazia sentido. E parece que está fazendo. Tá? É isso que os nossos estudos estão mostrando. Hoje nós fazemos campanhas de conscientização, conseguimos leis para ajudar, para ter semanas de conscientização lá na cidade de Campinas. Hoje a gente já tem livros aí, um livro publicado e mostrando tudo isso. E o que eu vou falar para vocês é que esse caminho aqui, ele é um caminho muito desafiador, tá? Acho que fazer tudo isso é um caminho que não é fácil, é muito desafiador, mas o nosso trabalho é tentar endireitar isso aqui, deixar isso cada vez mais reto. Eu vou dar um último, se eu pudesse dar mais um conselho, eu vou falar assim, a prática baseada em evidências, ela é muito importante. Tinha uns slides, né, que desapareceram aqui, não sei o que aconteceu, mas ela não é tudo, tá? Ela não é tudo. Hoje, no Escoliose Brasil, a gente era esses slides que eles sumiram aí, não sei porquê, da minha aula. A prática baseada em evidência ela é muito importante para nos direcionar, para a gente, o final, ultimamente, pode deixar. Para nos direcionar, prática baseada em evidências, ela é um principal pilar do nosso instituto e da nossa forma de empreender, de trabalhar, mas ela não é tudo. Hoje, você tem que entender qual é o seu público. O meu público maior são meninas, que a prevalência é 4:1, adolescentes. Então, você tem que entender o seu público. Hoje nós temos calendários feitos pelas próprias pacientes em concurso de desenho para que ela engaja, para que ela anote que ela fez o seu exercício todo dia. Quando ela tem um raio-x de 6 meses, a gente tem vários ursinhos de pelúcia vestindo o colete como um troféu para que ela engaje, para que ela ganhe cada vez mais. Nós temos lugares da clínica próprios, com urso, voltados para elas, para que elas possam entender e se interagir entre elas. Tá? Não é fácil usar colete, mas do que tem o colete, vamos transformar esse colete da forma mais leve, mais fácil que tem. Tá bom? Queria deixar o meu extremo agradecimento para todos vocês aqui. Quis contar um pouco da minha história. Tente pegar vários pontos da minha história que deu certo para mim e tente colocar na sua realidade do seu paciente e ver como que você pode fazer diferente na sua área de atuação. Tá bom? Muito obrigado para todos.